bem-vindos a mais um episódio do nosso Labcast. Nesta tarde de hoje, a gente vai falar sobre o Gramado Summit, algumas tendências de inovação para o local. E para falar sobre esse assunto de muita relevância para nós, a dica importantíssima, o papel e caneta na mão, que vão vir insights valiosos. Do meu lado esquerdo, Bruna Ferrari. Tudo bom, Bru? Tudo bem? Animada para hoje? Muito. Louca para falar sobre inovação. Ainda mais com essas duas mulheres maravilhosas aqui. Muito bem. Para falar com a gente sobre o Gramado Summit e sobre inovação no local, a gente tem aqui a Alessandra Toms, diretora do Senac Cachoeira do Sul, e Elisa Machado, diretora do Sesc Tramandaí. Palmas para nossas convidadas. Meninas, obrigado. Obrigada. Por estarem aqui. Que honra. Muito bom ter vocês aqui. Legal. Nós que agradecemos o convite. Muito felizes, né, Alessandra? Muito feliz de estar aqui, ainda mais de falar sobre um tema super relevante. E de um evento maravilhoso, né? Espetacular. Gramado Summit estava top demais, né? Tava muito bom. top. E cada ano vem melhorando mais, né? Cada ano que se vai, a gente sempre tem novidades, tem locais distintos, a gente faz muita conexão com outras pessoas, né? Conhece muita gente diferente, então vale muito a pena. É muito bom mesmo. Antes de a gente entrar no assunto, quem é a Alessandra, quem é a Elisa, para quem não conhece vocês ainda? Do que se alimentam? De onde Quer vem? começar? Pode começar, Elisa. Posso. Então, eu sou natural de Porto Alegre. Estou diretora do Sesc em Tramandaí já há 15 anos lá, 16 no sistema, né? Mas desde que inaugurou a unidade, eu sempre gosto de contar lá na unidade. Eles brincam, pegam no meu pé porque eu falo, eu tô desde o primeiro tijolinho. E eles sempre literalmente, eles né? já sabem, né, piada interna já. A Elisa tá desde o primeiro tijolinho, porque eu acompanhei o terreno sendo limpo, a construção da unidade. Do zero. Do zero. Seu legítimo quando tudo era mato. Exatamente. Isso. E é muito legal, né? A gente vê a história da unidade, né? Quando a gente completou 15 anos agora, dia 5 de março. E aí nós fizemos uma retrospectiva, pegamos alguns depoimentos. E é muito bacana, assim, muito emocionante a gente poder dizer que faz parte de toda essa história. Então, sou casada com o Marcelo há 20 anos. Casada, 26 anos juntos, meu companheiro também já faz parte do sistema. Como diz o diretor Marcelo, ele só não andou a cavalo, porque todos os outros eventos do Sesc ele já participou. Então, meu grande parceiro de vida. E mãe da Luísa, do Vicente, sou formada em administração e... Enfim, apaixonada pelo que faço, amo o sistema, amo o meu trabalho, amo o Sesc. O Sesc me trouxe, dentro da administração, a possibilidade de exercer a minha profissão na íntegra. Tudo que a gente vê na faculdade de administração, a gente aplica no Sesc, é muito bacana, assim, porque a gente trabalha com toda essa tecnologia, tudo que tem de ponta, assim, né, dentro da administração, todas as ferramentas que a gente aprende na faculdade, que a gente estuda, depois na pós-graduação, nas especializações, tudo a gente aplica no sistema, né? Isso é muito bacana, a gente poder colocar em prática o que a gente faz. Então, realmente, eu me realizei na minha profissão quando eu entrei no Sesc. Muito agradecida pela oportunidade. Que legal. Bacana. Bem-vinda, mais uma vez. Obrigada. Então vamos lá, Alessandra. Estou diretora do Senac de Cachoeira do Sul há 2 anos, então bem mais recente, mas de Senac 8 anos. Então iniciei minha trajetória no Senac de Tramandaí, então já conheci a Elisa, né? 6 anos a gente trabalhou, né, de forma conjunta, eu lá no Senac, ela lá no Sesc, mas iniciei no Senac como docente. Iniciei na aprendizagem, como docente, era prof da aprendizagem. E daí dos cursos de formação inicial continuada, depois dos cursos técnicos. E participei do programa de backups, depois entrei nesse desafio que é maravilhoso, assim. Estou muito realizada. Sou natural de Santa Cruz, então eu fui morar no litoral, na verdade, para trabalhar no Senac. Então minha família tinha casa, né, no litoral, e daí, então, terminei o meu mestrado em administração. Pensei, não, vamos tentar, né, quero entrar na área da docência, e fui pra praia, né, pra Tramandaí. É meio assim, uma coisa sagitariana, né, que vai pro mundo, e me joguei. E daí fui e me apaixonei pela sala de aula, me apaixonei pelo nosso propósito.
de transformação de vidas. Então, foi um momento, assim, que aprendi muito e me encantei pelo todo e viu, assim, a possibilidade de seguir, né? Então, hoje estou em Cachoeira, mais próxima da minha família, que é de Santa Cruz, todos moram lá, né? Então, é um pulinho. E a minha pertinho ali, dá o quê? 1h30, 2 horas? 1 hora, né? 1 horinha, bem pertinho. Então, a minha formação é em publicidade e propaganda. Tenho pós em marketing, em inovação, em gestão, a parte de docência da educação e mestrado em administração. Então, eu vejo que os nossos trabalhos, assim, são muito interessantes, porque cada dia é um dia. Que a gente estava conversando agora há pouco tempo, que a gente tem vários segmentos, vários produtos, né, que a gente atende. E o interessante é que cada dia é um desafio, né? Isso que encanta mais. A gente vê essa transformação das pessoas, né? Essa modificação nas vidas. Seja lá na educação, né? Inicial, lá que o SESC trabalha, e a gente com a educação técnica e depois maturidade. E aí vai, né? A gente tem a grandeza de atender todos os públicos. Tá, vamos lá. Ali, quem for lá em Cachoeira do Sul, bater lá no Senac Cachoeira do Sul, vai encontrar que tipo de qualificação? Então, lá em Cachoeira, a gente trabalha muito com a parte da tecnologia. Então, a gente está com o técnico em informática, técnico em desenvolvimento de sistemas, parte de gestão, que a gente atende mais na parte da gratuidade, né, o nosso PSG, e idiomas. Então, que é um produto que a gente está iniciando lá no município, que ainda a gente está dando os primeiros passos, né, mas é uma ideia da gente começar a disseminar isso no município. Mas pelo que a gente é reconhecido lá é pela área da tecnologia mesmo. Muito bom. Se a gente bater lá no SESC de Tramandaí, o que a gente vai encontrar, Elisa? Então, né, o SESC é muito diversificado, como a gente falava, né? São serviços completamente diferentes. Então, a gente tem lá na nossa unidade a Escola de Educação Infantil, né? Atendemos 60 crianças, 80% das vagas são PCG, são de bolsa, né, para a comunidade. Temos a EJA. Temos o polo da EJA em Tramandaí, também em Osório. São 2 polos que funcionam nas unidades. Osório é a unidade conjunta, né, com Tramandaí. A gente divide com o Senac. Teremos uma nova unidade. Lá já começaremos esse ano a construção de uma nova unidade. Vai ser linda, enorme. Vai ser próximo ali de onde é, não? É próximo, sim, porque hoje a nossa unidade ela é central, mas a nova é na frente da prefeitura, na esquina da rodoviária, perto da faculdade. Então, a nova unidade vai ser muito bem localizada. E é um terreno de uma rua até a outra, né? Então, a gente vai ter piscina semiolímpica, academia de ginástica, pilates, musculação, vai ter auditório para 550 lugares, que é uma deficiência não só de Osório, mas do litoral, espaços, assim, amplos de qualidade, com PPCI, né? Sim. Então, a gente é muito deficiente de espaços como esse. E teremos também a Escola de Educação Infantil para 100 crianças, contraturno, criar, EJA, enfim, são muitos serviços, além do Senac, que também vai estar conosco lá. A gente vai ter que ir lá conhecer, né? Fantástico. A expectativa é 3 anos a gente inaugura, se Deus quiser. E lá em Tramandaí, então, a gente tem a escola, tem a EJA, temos a academia de musculação, também estúdio de pilates e ginástica. Temos o consultório odontológico, a maturidade ativa, que eu falava também, né? A gente tem 3 grupos de maturidade ativa, Capão, Osório e Tramandaí, somando mais de 800 idosos. Então, é um público que é muito atuante lá no litoral, até porque o litoral, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre as tendências e sobre a inovação. O que trabalhar, né, de inovação no litoral, a gente tem que sempre olhar para esse público, né? Com certeza. Porque as pessoas estão se aposentando e estão cada vez mais buscando, além dos jovens, como a Ali, né? Porque quando a gente abre o processo seletivo no SESC, vem muitos currículos de fora. Todo mundo quer ir morar na praia. E a gente ouve muito isso mesmo na cara de pau, né? Por que tu buscou a vaga? Porque eu quero vir morar na praia. Então, as pessoas não têm vergonha de dizer, né? E é isso mesmo. Então, a gente tem que pensar nesse público que está migrando para o litoral, porque hoje a gente tem lá 55, 60 mil habitantes, né, em Tramandaí oficialmente, mas a gente sabe que informal a gente tem quase 100 mil habitantes, né? Com certeza.
porque muitos migraram com a pandemia, depois com a enchente, e vão ficando, né? Fora a sazonalidade de verão também, que vai... sim, fora o verão, Isso, sim. E o trabalho remoto permite agora muito mais isso, né? Tem muita gente que tá trabalhando remoto e consegue fazer realizar esse sonho de morar na praia. Tem colegas aqui do DR, né? A própria Luana, que é nossa vizinha ali, trabalha um pouco aqui, um pouco ela tá malhando lá na academia, eu encontro ela quando ela tá lá, quando ela tá remota. Aqui tá lá, mas e se for pensar, é 1 hora e pouco de distância. Eu levei 1h12 hoje pra chegar aqui. É o tempo que a gente leva, dependendo dos bairros, pra ir em Porto Alegre. Isso. Dentro de Porto Alegre. É possível, assim, claro que tu vai fazer todos os dias o bate-volta é cansativo, né? Mas é possível. Tem pessoas que fazem. É muito perto mesmo. E aí, seguindo então com os serviços, né? A gente tem ali no SAC, né? No serviço de atendimento ao cliente, a gente tem o turismo, a venda de turismo, a gente tem muitos eventos, a nossa equipe de eventos é uma equipe grande, porque além dos 3 grupos de maturidade ativa que precisam de técnicos para conduzir, a gente tem a formação esportiva com as crianças e também com o câmbio na terceira idade. Temos todos os eventos de esporte, a gente faz muitos jogos escolares em parceria com os municípios. Então, o nosso TEL, assim, é bem atuante durante o inverno e no verão, com os projetos de verão, né? Chegamos a ter 7 projetos de estação verão, né? Hoje nós tivemos 2 esse ano, Balneário Pinhal e Tramandaí, mas já tivemos uma época onde nós tínhamos 7 praias com um projeto de estação verão acontecendo. Isso, eram mais de 50 temporários, né, trabalhando com a equipe toda. Claro que sempre com o apoio da GEL, né, a gerência sempre, a Mel, sempre lá na ponta, acompanhando diariamente cada casa. E também com o apoio de outros TELs, de outras unidades que vão para o verão para nos ajudar. Mas o verão é bem intenso. A gente tem a Recrearte, que fica lá em Atlântida Sul também durante o verão. E aí a condução também da nossa equipe em parceria com a GEL. São muitos projetos. Hoje mesmo eu estava vindo para cá, a Catiane, que estão em Brasília, apresentando o projeto Somar. Estava me mandando mensagem. Olha que legal, porque Tramandaí tá lá com o projeto Somar, que é um projeto que a gente faz de limpeza da praia no verão. Que deu muito certo e tem uma pegada muito bacana, porque não é só o ambiental, tem toda a questão de educação, né? A gente precisa educar as pessoas. Eu acho que o mais importante é a conscientização, a educação, não é o limpar. Ali é simbólico, né? Quando a gente vai para a praia para fazer esse recolhimento de lixo, é simbólico, né? É para chamar a atenção, realmente, e conscientizar as pessoas. Mas são muitos, bastante coisa. É muita coisa. Com certeza eu estou esquecendo muitos projetos, mas é basicamente assim, a gente tem a educação complementar também, que são as formações com as prefeituras, também é bem forte lá. Muito bom. Meninas, Gramado Summit. Estivemos presentes lá esse ano, né? É o meu 3º ano que eu vou. E tô vendo assim uma melhora muito grande, tanto de estrutura, de palestras. Comparando com o South Summit, eu acho que é um evento, não vou dizer que é mais organizado, mas é um evento mais fácil de tu fazer conexões, para com as pessoas, conversar, de tu assistir algumas palestras. Ele te proporciona mais isso. Como foi a visão para vocês hoje no Gramado Summit, trazendo, né, para o local, tanto para a cachoeira quanto para o litoral, de que vocês viram o que mais chamou a atenção de vocês lá e pegando esse gancho também, o que vocês sentiram falta no evento? Senti falta disso. Eu concordo, assim, em relação a isso que tu trouxe, Gelson, que o acesso, né, do South Summit, a diferença, né, do gramado, que parece que a gente consegue com mais rapidez, agilidade, chegar de um espaço para outro, né? Ele é mais confortável, né? A gente consegue ter esse acesso. São espaços diferentes, né? Não que um seja melhor que o outro, né? Propostas diferentes. Propostas totalmente diferentes. Lá é Gramado, né? Então, até o... então, o evento também, ele tem aquele glamour todo, né? Sim. Mas, de conteúdo, o que a gente vai dizer? Os 2 lugares, né, oferecem conteúdos de qualidade. Eu entendo que lá para mim, do interior, né, a gente atuando lá em Cachoeira, a parte teve uma palestra muito interessante sobre rebranding, que fala sobre reinventar marcas, né, o reposicionamento. Então, a gente entender o movimento do tempo, né, para o interior, às vezes, é um pouco distinto aqui da capital. Mas a gente não deixar de se reinventar a todo momento, né? Entender o time de trazer um produto novo, de se recolocar no mercado, de se reinventar num atendimento,
numa forma de abordagem. Então, eu vejo que a inovação que parte de um todo, né? Desde a parte de atender um telefone ou mandar uma mensagem no WhatsApp. Então, teve uma palestra que falou sobre esse tema que eu achei muito interessante, que trouxe até o exemplo da Minâncora, né? Uhum. A Minâncora, não sei se vocês chegaram a assistir essa foi lá no palco principal, né? Que é um produto que, na verdade, ele não teve reinvenção porque ele entendia que aquele ali, de fato, é a cara do negócio, né? Então, e outras empresas, assim, às vezes enxergam a necessidade, né? Então, a gente trabalhando com os nossos produtos que são muito tradicionais, mas a gente também entende que tem que ter uma recolocação aí na forma de abordagem. Muito bom. Com relação ao local, eu concordo. E o que mais me surpreendeu foi o crescimento do evento, né? Sim, de 700, 600 participantes da primeira edição para 20 mil pessoas agora na 8ª edição, né? Então, isso realmente surpreendeu a proporção que o evento tomou, né? A nível internacional, inclusive, né? E eu participei já aqui em Porto Alegre também. Achei aqui maravilhoso, né? É claro, é outra batida, né? É calor, é beira do rio, né? Tem todo... Chuva, lembra uma vez que a gente tomou só que uma foto, né? Só que a gente depende muito do clima, né? Exatamente. A gente fica muito refém do clima. Sim. Porque a gente se desloca na rua no evento, né? Então, se chover, se o sol estiver torrando, a gente fica na fila torrando. E lá em Gramado, super funcionou por isso, né? Podia estar frio, e realmente estava frio, e começava o dia com sol, terminava com uma neblina, mas a gente estava ali dentro, bem protegidos, né? Então, isso facilita. E o formato também, né? Por ser mais quadrado, não ser tão extenso, né? Porque em Porto Alegre é muito extenso, então tu caminha muito para se deslocar de um local ao outro. Mas eu acho que os dois são, assim, têm o seu charme, né? Com relação aos temas, né? Eu não posso deixar de trazer 2 temas nossos da casa, né? Que eu sempre dava aquela passadinha ali, sempre na FEComércio, sempre de olho nos conteúdos. Tava lindo, estrategicamente bem localizado e com conteúdos maravilhosos, né? Então, assim, a economia prateada, que a Patrícia trouxe, né? Para mim, super importante. A gente está sempre atentos, se atualizando com relação a essa economia, né? Que é o nosso maior público, como eu já disse. Então, isso... Foi muito, assim, válido, interessante e importante, né? Não só para nós que trabalhamos com a terceira idade, mas para todos os públicos, porque é um público que consome, né? E que, na maioria das vezes, tem um poder aquisitivo até maior do que os jovens, né? Certeza. Então, a gente tem que estar atento ao que eles querem, né? Sempre. A gente tem sempre que olhar para esse público, né? E na palestra que vocês fizeram ali no espaço do governo do estado também, né? Que falava sobre inovação, e aí trazendo o que a Ali trouxe sobre a inovação para o comércio, né? Ainda tem muito a visão de que inovar é algo novo, extraordinário, né? Que a gente precisa trazer algo que nunca... Não, a gente pode inovar dentro dos nossos processos, melhorar a entrega para o nosso cliente, melhorar a entrega para o nosso cliente interno, para o nosso colaborador. Então, a gente precisa... É um detalhinho, às vezes, né? É um detalhe que vai fazer toda a diferença e que vai, muitas vezes, gerar valor, né? Então, a gente precisa trabalhar isso no interior, né? Trazer isso muito para o interior, porque ainda se tem uma visão de inovação que está muito distante. Não, isso não é para mim. E a gente tem que trazer isso para o comércio, né? A gente tem que trabalhar, e eu achei muito bacana esse trabalho que a FEComércio está fazendo de levar para o comércio do interior a questão da inovação. Isso é muito importante. A gente tem um trabalho que a gente começou esse ano, que é o Conecta em Lab, que a gente está fazendo aqui, porque nos incomodava muito o fato de a gente ter um monte de inovação, de um monte de coisa legal aqui, e às vezes não consegue chegar até o interior. Né? E obviamente a estrutura que a gente tem aqui não tem como replicar no interior, mas se tem um trabalho muito forte para fazer, quando se olha para o interior, e capital também, não dá para deixar fora, que é trabalhar a mentalidade do comércio. Né? Preparar, e aí a gente vem com a educação de novo, né? De preparar a mente daquele empresário, daquele comércio para receber inovação. Que aí não precisa ser algo disruptivo, com base tecnológica, às vezes é um detalhinho que vai fazer toda a diferença. E vem dando muito certo. Então, a gente defende muito isso, né? A gente sabe que a FEComércio, por muitas vezes, acaba, às vezes, mais evitando que coisas ruins aconteçam com as empresas, né? Do que, obviamente, às vezes, conseguindo levar, de fato,
algo diferente, que é justamente nesse papel que a gente acaba atuando. Alguma coisa dentro do Gramado Summit que vocês viram assim, que pensaram, isso em Cachoeira ia ser muito incrível, isso no litoral ia ser muito legal? Seja alguma solução, ou algo que despertou para vocês, talvez até a própria economia prateada, daquele despertar assim, cara, preciso começar a olhar para esse público, talvez eu não esteja olhando hoje. O que me chamou bastante, assim, o que me chamava a atenção, assim, quando a gente via na inovação, na tecnologia para o turismo, né, da gente investir, porque litoral é turístico, né, a gente tem que parar de olhar para a praia como veranismo, né, a gente não é só uma cidade de verão, a gente é uma cidade turística, a gente tem muitos projetos lá que trabalham e exploram as nossas belezas naturais, né, qual é a região que tem mar, tem serra, tem lagoas, né? A gente tem uma riqueza para ser explorada no litoral e a gente trabalha muito isso lá. Eu faço parte do Conselho Municipal de Turismo de Tramandaí, do Conselho Municipal de Turismo de Osório. A gente tem um projeto que é o Triângulo das Águas, que justamente junta Osório, Tramandaí e Imbé, que é um triângulo unido por águas. Então, a gente quer transformar numa rota turística, né? Então, é uma parceria entre muitos empresários, instituições, entidades, prefeituras, que a gente trabalha para desenvolver. Como eu disse, eu não sou da praia, eu sou de Porto Alegre, mas eu já me sinto pertencente à região. Quero ver a região prosperar, né? Escolhi um lugar para morar e a gente tem que trabalhar para desenvolver, né? Então, eu sinto que ainda no litoral as pessoas não têm esse sentimento de pertencimento. Não se sentem pertencentes. Eu não sei se tu tinha essa mesma sensação. Porque como a maioria das pessoas não são de lá, não nasceram lá, né, migraram, elas não se sentem, não tem aquele orgulho, ou não tem aquele orgulho, pelo contrário, eu não quero dizer que eu sou marisqueira, que eu sou biquíra, né? E não, a gente tem que ter orgulho. Eu não vi isso. Eu nunca ouvi a primeira vez. Não. Mas é assim que usa lá, o biquíra. Então a gente tem que sentir orgulho de onde a gente vive, e tem uma história linda. Agora mesmo a gente está trabalhando aqui com a JEC, a nossa gerência de cultura, com a Lu Estelo. Ela me convidou para fazer um projeto, eu fiquei super feliz para a gente contar a história do litoral, contar a história dos botos, da pesca cooperativa, dos açorianos, né? Toda a história, que é uma história muito linda, né? Então, a gente precisa trabalhar o turismo lá. E para isso tem muita tecnologia, para facilitar a vida do turista, para comunicar de uma forma mais fluida, né? Porque a gente não pode comunicar como comunicava anos atrás, com folheto, né? Rádio, né? Eu entendo que tem gente que ainda gosta de ter ali o material, mas a gente tem que ter... Porque quando tu vai viajar, como é que tu faz? Tu vai lá, tu pega o teu celular, tu vai baixar, vai ver, né? Exemplo, vou para Gramado. Eu vou colocar lá onde almoçar em Gramado, onde jantar em Gramado, quais os passeios. Faço o meu roteiro, mas para isso a informação ela tem que estar à disposição, né? A gente tem que ter conteúdo para informar. E isso, assim, me chamou bastante atenção, assim, todas as possibilidades para a gente trabalhar o turismo, né? Isso foi, assim, o que eu mais vou levar. Educação e turismo é o que a gente precisa para o litoral, né? Legal. E para te ver que bacana, né? Lá na minha região já é diferente, né? Lá não é essa questão, assim, de terra de ninguém, né? Essa expressão que a Elisa trouxe. Lá é terra de alguns, de quem moram lá. Então, o pessoal lá é muito fechado. Então, o que nasceu, digamos assim, lá, eles valorizam muito e são resistentes à mudança. Então, a inovação, por trazer já a palavra inovação, é quebrar barreiras, não é fácil, porque tu tem que trazer uma pegada diferente. Então, eu entendo que a inovação com um olhar mais humano, humanizado, seria a grande pegada. Porque a população, ela é mais idosa, né? Os jovens saem de lá. Então, os jovens ou vêm para a região metropolitana, ou vão para a região ali de Santa Maria, né? Que é central também, que tem os grandes polos universitários. Então, quem fica lá são os pais, os avós desse público jovem. Então, os pais nem querem que fiquem lá. Então, é como se fosse, assim, um grupo feudal, né? Então, é interessante essa quebra de paradigmas. E é algo que eu trago muito desde que eu cheguei em Cachoeira, porque é uma cidade muito forte a questão do agro, né? Então, e o que a gente pode contribuir enquanto Sesc e Senac dentro dessa região? Né?
agro, o que a gente pode trabalhar no comércio, porque o comércio é muito vinculado a isso também. Então, o que a gente precisa trabalhar lá? Então, talvez não vir com algo assim muito fora da curva, porque não vai ter, de fato, uma aceitação grande, né? A gente tem que entender também os movimentos de cada região. Já essa experiência que eu tive de morar no litoral, a gente já vê que a cultura das pessoas, por ser pessoas que vêm de Porto Alegre, de várias regiões, são mais descolados, têm a mente um pouco mais aberta, mesmo às vezes não dando aquela... não sei se é valorizada, mas não querendo movimentar para a região crescer. Lá o pessoal é mais mente fechada, então os grupos já familiares, assim, que têm os negócios na cidade, eles não querem que... Ninguém venha meter o bedelho no negócio. Exato, então é interessante também esse formato de trabalho que a gente tem de mostrar isso para a população, né? Que a gente tem que pensar num novo e que não é um programa totalmente diferente, mas é uma abordagem, né? Um olhar. Mas a gente tem, olha como é interessante, a gente tem essa mesma realidade, 20 quilômetros de distância de Tramandaí, que é Osório. Por ser um município que, como não é litoral, né, é uma cidade que é muito assim. Eles são, as pessoas são de lá, elas querem permanecer lá, elas não querem, tá bom como tá. Só que como a gente trabalha, eu faço parte lá do Conselho Municipal, no Conselho a gente tem ali empresários, representantes que querem desenvolver a cidade como turística. Mas aí tu tem que trabalhar a mentalidade do empresário. Porque aí a gente faz, por exemplo, o mountain bike num domingo, que é um evento grande que a gente realiza no morro, e os restaurantes não estão abertos domingo, meio-dia, para receber o turista. É, isso aí mesmo. Não pode, né? Então a gente tem que trabalhar toda essa cultura com o empresário, né? Que pra gente ser turístico, a gente tem que mudar quebrar alguns paradigmas, né? Um exemplo por exemplo, lá em Cachoeira, o comércio, a grande maioria fecha ao meio-dia. Então, do meio-dia até 1h30, 15 para as 2, né? Fechado. Como nós não podemos estar fechado, porque é o horário, talvez, que alguém que trabalha no comércio vai ter tempo de ir lá. Então, são esses pequenos movimentos de entendimento da cultura e da realidade que a gente tem que se adaptar a isso também. Se todo mundo fechar meio-dia... Mas tu sabe que o Gelson fala uma coisa que para mim faz muito sentido sobre inovação, assim, trabalhando nessa mentalidade das pessoas, dos empresários do interior, né? Para eles, nem ele disse que ele visitou, teve um caso que ele visitou que a contabilidade era no papel, né, Gelson? E inovação para ele vai ser ir pro Excel. Sim. A gente não tá, isso, e a gente não está falando de uma grande inovação, a gente está falando de aderir a uma planilha de Excel, né? E trabalhar essa mentalidade vai ser, acho que é o ponto importante, tanto é um trabalho que a gente tem feito aqui, mas importante também, né, das unidades, das escolas também. E o interessante é pensar assim, ó, se está funcionando, digamos assim, no papel, e se é um formato organizado e a pessoa consegue entender, tá tudo bem. Se para o negócio, né? Então, é muito interessante tu entender essas realidades culturais, assim. Então, a gente se apropriar disso e entender essa teoria toda e ver de que forma que a gente vai colocar isso na prática. Como levar para eles, né? É um desafio. E uma coisa que me chamou a atenção também na primeira palestra, que foi com a Luísa, né, Trajano, que foi a abertura do evento, assim, eu já tinha assistido ela em Porto Alegre, e ela traz muito a questão cultural da empresa, né, de que tudo muda, mas a cultura organizacional não muda. Né, isso é muito forte, e até a gente relembrou no almoço ali sobre a questão do hino, que ela disse, a gente toca o hino toda semana, né, nas nossas lojas, em todas as lojas, e aí o jovem que não quer, que não se interessa, ele vai ter que se adaptar, né? Porque é a cultura organizacional. Então, algumas coisas eles não abrem mão, né? Então, eles estão inovando, super atualizados sempre. Acho que foi uma das empresas que mais se adequou na pandemia, rapidamente, né? Se voltou para a tecnologia, né? Tanto que ações da Magazine Luiza foram lá em cima na pandemia, né? Porque conseguiram muito rápido se adequar à realidade, né? Porque é uma empresa que é muito atenta à inovação, à tecnologia, enfim, mas algumas questões culturais importantes que são a base da empresa, que eles não abrem mão, né? Então, isso também me chamou bastante atenção. Ela trouxe até na fala dela
eu não sei se tu, acredito que vai lembrar, que ela comentou assim, sempre me questionam se a loja física, ela vai morrer, né? E ela disse, não vai morrer, vai continuar ali. A gente vai se reinventar, vai ter um online, mas a loja física vai estar ali. Sim. Isso é importante. E hoje, olhando para as cidades e regiões que vocês moram e trabalham, quais são os principais setores assim, que vocês identificam que têm oportunidade de, não vou nem de levar a inovação, mas de melhorar, de ser um pouco melhor, de se reinventar, olhando sim para o litoral e olhando para a Cachoeira? Então lá, muito forte o agro, mas eu entendo que o comércio vinculado ao agro tem muito espaço para inovação e para mudança, um olhar distinto. Eu vejo que principalmente na parte de formação desse profissional que atua lá na ponta. Eu penso profissional, tu fala talvez do empresário ou de um modo geral? De um modo geral. De modo geral, com certeza, assim. Como é uma cidade que circula muito o comércio, não é que qualquer pessoa, né, se tu chegar cru lá, que tu vai conseguir disseminar, né, um produto ou um serviço que esse empresário tem. Então, eu vejo que a formação ainda tem muito para alavancar. Da mesma forma, no litoral, assim como a gente depende quase que 100% do comércio de bens e serviços, né? Precisamos de mão de obra, é uma deficiência, né? A gente vê supermercados, assim, é incrível a quantidade de supermercados que abriram nos últimos anos, buscando profissionais, não tem profissionais no mercado, e principalmente não são qualificados. E a gente vê a luta lá, porque a gente trabalha muito, né, juntos com o Senac, então a gente acompanha a luta de fechar as turmas, de capacitar, muitas vezes até dentro do PSG, que é que é gratuito e é difícil de fechar a turma, porque as pessoas não querem se capacitar. E aí tu vai receber o turista lá e tu não, né, a gente vê que é necessário a capacitação, que não estão preparados para receber o turista, né? Um exemplo disso, claro, já faz um bom tempo, né, mas como eu, né, tô acompanhando toda a história, vou relembrar, quando a gente teve a Copa do Mundo no Brasil, a gente fez um projeto no litoral de nos prepararmos para recebermos o turista, pensando que o litoral é tão perto, que o turista viria até Porto Alegre para assistir o jogo, por que não ir até a praia, né, conhecer o nosso litoral? Então, fizemos todo um projeto, SESC, SENAC, Agências de Desenvolvimento, CDL, Prefeitura, e na época o SENAC disponibilizou cursos gratuitos de idiomas, de espanhol e inglês, cursos rápidos, assim, para te saber o básico, para te receber o turista, né, para te receber o turista, assim, né, o que você precisa, né, passar o preço, coisas básicas. E foi uma dificuldade fechar a turma, e começamos com 30 e terminamos com 3, né? Então, uma dificuldade, e era gratuito, e era curso rápido, era preparatório ali, importante para aquele momento, né? Então, realmente, isso ainda é o mais difícil, a gente conseguir qualificar as pessoas, porque elas precisam ter esse interesse, né? A gente precisa prepará-los, né? Como é que funciona hoje? Litoral. Eu sei que pandemia, muita gente migrou para o litoral, de forma definitiva. Com as questões das cheias que nós tivemos aqui ano passado, muita gente migrou para o litoral. E no verão tem aquele estouro de pessoas no litoral. Isso, não falando do período de veraneio exatamente, mas consegue hoje, Elisa, perceber essa migração, as pessoas saindo às vezes da capital, do interior, indo para o litoral? E como é esse comportamento em Cachoeira? As pessoas, acredito que talvez mais saiam, como você mencionou antes, a gente exporta, né? Manda embora o talento. E é isso que a gente vem trabalhando nos jovens. Tu entender a riqueza que tem no município, trabalhar, estudar em cima daquilo, porque tem muita possibilidade, muita mesmo. Porque é um município extenso, né? E o agro tão forte. Então, o entendimento, enfim, a educação superior lá também é muito vinculada a essa área, e muitas universidades federais que têm polo lá não fecham a turma. Então, isso já se parar para pensar, isso é uma situação crítica, né? O porquê que ocorre isso? Por que a gente não retém o talento? E a gente manda para onde? Porto Alegre, Santa Maria,
grandes centros, né? Serra. E esses jovens saem de lá em busca de quais oportunidades tu consegue identificar, assim? Para fazer... tecnologia, que não seja agro, especificamente, né? Não, para a área, tu sabe que não valoriza, né? A parte do agronegócios lá. É só se tu já vem de uma família tradicional, que já trabalha, né? Mas vão muito em busca da formação na área da saúde, ou formação na área da tecnologia, bastante. Essa área está em alta. Então, isso que esse movimento que se enxerga. Bacana. E lá? O litoral, ao contrário, né? Como a gente disse, muita migração de pessoas indo morar no litoral e jovens também, muitos jovens buscando. E não é à toa que assim, o número de universidades cresceu muito, a possibilidade de educação, né, muito grande no litoral. Inclusive a URGS, temos o polo da URGS, né? Então, são muitas possibilidades de permanecer. Antigamente, muitos jovens acabavam vindo para a região metropolitana, Unicinos, Ubra, Porto Alegre, para buscar a universidade. E hoje, né, a gente contempla muito bem, né, o litoral. E além disso, assim, o crescimento é nítido pela quantidade de supermercados que se abriram, academias, né? Então, quando nós inauguramos o SESC, éramos nós e mais 2 academias, assim... Mais 2? Assim, de porte parecido com o SESC e alguns estúdios de personal, né? Hoje nós temos, assim, umas 15 grandes academias e mais uns 50 estúdios. E todos com movimento, né? No verão agora nós estávamos com 1.000 alunos na academia. Agora deu uma baixadinha agora para 800, mas assim... E todas as academias, assim, claro que não é só pelo número de pessoas que aumentou no litoral, mas também pela busca da qualidade de vida, do bem-estar, que hoje está muito, né, tá latente nas pessoas, né, essa coisa mudou muito o perfil, né, hoje o jovem não é aquele jovem que bebe, que fuma, é o jovem já que está na academia, que está no esporte, né, que bom, mas o público mudou, né, a terceira idade buscando o exercício, porque é comprovado que o músculo é necessário a gente manter a musculatura para a nossa saúde física, mental, para evitar, inclusive, doenças, né, psíquicas, né, o Alzheimer, a demência, tudo isso é prevenido com a atividade física e a musculação. Não é só uma caminhada, a musculação é essencial. Então, com isso, a gente ganha, né, com o SESC como oferta, né, todos esses serviços de bem-estar, a gente acaba ganhando muito público, né? Então, por isso que a gente tem que estar cada vez mais olhando para esse público e pensando, inovando, trazendo serviços para atender toda essa demanda que existe hoje. Tenho 2 perguntas para fazer para vocês agora. Meu sonho é ir morar em Cachoeira do Sul. Eu quero empreender. Que dica tu me dá? E eu faço a mesma pergunta para eles. O meu sonho... É o teu sonho mesmo, né? Morar no litoral. Que dica tu me dá para empreender hoje? Onde é que vocês identificam oportunidade para empreendedorismo nas regiões de vocês? Eu vejo lá no ramo alimentício. Ramo alimentício. E eu acredito que é o ramo que está vinculado ao turismo. Que não é trabalhado assim com tanto... com tanta garra, né, ali na região, né? Então, eu vejo que é esse espaço que se tem ali. Tá, boa. O litoral. Vou pensar com carinho nisso. Então tá, Gelson, olha lá, eu já vou pensando em espaços lá pra ti, abrir um restaurante. Boa. Que abra domingo. Ó, fica a dica. Fica a dica. O pessoal de Cachoeira do Sul. Quando eu cheguei em Cachoeira, primeiro final de semana que eu passei lá num domingo, né? Aí acordei tarde, né? Como uma moradora do litoral, acordei tarde. Aí vou pegar uma praia, não? Não, opa, tô no frio aqui, vou almoçar. Não tinha lugar para almoçar. 2 horas não tem, né? Mais espaço para... Então, o andamento da cidade, assim, é um pouco diferente. Então, eu acho que tem muito espaço para... Como pode, né? Aqui em Porto Alegre, região metropolitana, o pessoal almoça domingo, 3 da tarde. 3 da tarde. 4 da tarde. E tudo lotado, né? Shopping. Não. Tudo lotado.
Cultura é muito diferente. É muito diferente. Né? Do lado, 2 horas e meia. Mas isso eu acho muito fantástico, né? Como é que pode? Parece que tu tá num outro estado, né? Essa distinção. Mas é como cada localidade funciona. É legal. Não é diferente, né? Porque a alimentação e tudo que é voltado para o turismo, né? Hotelaria, espaços de entretenimento, eu penso que também tem muito espaço para crescer. Legal. Porque hoje tu vai pra praia, tu tem, assim, as belezas naturais, né? Tem a orla, tem o calçadão ali, o mar. Mas não é só isso que o turista busca, né? E nem sempre o tempo tá propício para ir pra praia. E esse final de semana tava lotada a praia. Lotada, assim, de trânsito, da gente andando de gente. De onde é que surgiu tanta gente? Sim, parou de chover, esquentou um pouquinho. Um pouquinho, né, que esquentou, né? Que passou ali de 5 graus para 10, foram pra praia. Então, assim, tem muita coisa. Claro, a gente tá tendo a festa do peixe também, sim, né? Também que é a nossa... Bem famosa, né? Já isso, é bem bom. Isso, são 33 anos, né, de festa já tradicional. É da tainha, né? Isso, com uma gastronomia maravilhosa, né, que traz a nossa história, né, do litoral, e com shows também atrativos, tá com uma programação muito bacana. A festa, estava comentando com o Gil, que a festa está muito organizada, a infraestrutura da festa também está muito boa, a prefeitura investiu muito em infraestrutura para entregar com qualidade, banheiros novos, tudo asfaltado, calçado, tudo fechado, porque lá tem muito vento, né? Eu ia dizer, no mesmo galpão que sempre foi. No centro de eventos. Porque eu fui, parece um galpão, né? É bem... dois pavilhões. Eram dois pavilhões, agora construíram mais um pavilhão, então são 3 pavilhões já fixos, e aí tem mais o que eles colocam de lona, e como é na beira da lagoa, sim, né, dependendo do clima, sempre tinha muito vento, muito frio, e tá tudo bem protegido, assim, então legal. Tá bem bacana, assim, vai até dia 20 de julho, né, pra quem quiser ir curtir, de quinta a domingo, sempre de quinta a domingo, né, não são todos os dias, mas assim, isso, a gastronomia é sempre muito importante, né, e assim, dando um exemplo, né? Eu, por exemplo, eu fui a Nova Petrópolis, ali do lado de Canela, Nova Petrópolis, né? Nós fomos até Nova Petrópolis para ir num restaurante que eu vi na internet. Eu disse, eu quero ir nesse restaurante. Achei legal, achei interessante. E aí a gente vai, não desmerecendo Nova Petrópolis, mas não tem muito o que fazer na cidade, né? E a gente vai, saí da minha cidade, me hospedei lá, tudo, para ir nesse restaurante. Então, eu acho que falta isso no litoral, sabe? Empresários com essa visão de que público já tem. Então, assim, o que a gente vai oferecer de diferente? Porque assim como Gramado e Canela, o que Gramado e Canela tinham antes de ter tudo que tem hoje, de todo esse investimento, né? Não tinha, assim, um grande atrativo, além do clima, né? É a serra, ok. Mas foi um investimento de empresários, né? Não foi a prefeitura que fez aquele investimento. Não, foi uma união de empresários. E é isso que falta para o litoral. Falta... Tipo que eu vá lá e não vá para curtir só a praia. Exatamente. Né? Algo mais. Isso. Precisamos de empresários que queiram investir no litoral, vendo o potencial que é, porque tem um grande potencial. Mas a gente não tem muito, já tem mais para Xangri-Lá, para Capão, tem um pouco mais de, mas também é só verão. Também é só verão. Tem bons restaurantes que só abrem no verão, ali em Atlântida, por exemplo. Tem restaurantes que são aqui de Porto Alegre, né, e que tem uma extensão na praia, mas que só abre no verão. E às vezes no inverno a gente queria também poder ir, né? Não precisar vir até Porto Alegre. Mas sabe isso que tu falou, Elis, em relação a sair? Tu saiu da tua cidade para ir num restaurante, né, de uma outra cidade. Tu foi pela experiência, né? Pela história, pelo que o restaurante vai ter a te entregar. Então a gente não tá falando de abrir qualquer coisa, a gente está falando de abrir uma experiência que é diferenciada. É disso que eu tô falando. Disso que a gente tá falando. De entretenimento, de experiências. E que hoje eu acho que a cidade mais completa, assim, o espaço mais completo que fornece isso é Gramado, não tem como, né? Sem dúvida. É inacreditável, assim, é um do lado do outro, né? E cada experiência é diferente do outro. Cada vez que tu vai lá, parece que tu vai num lugar diferente. E cada ano tem novidade, né? Não param de investir. E é isso, né? Mas com certeza começou pequeno. Com certeza. Né? Assim como o Gramado Summit começou pequeno. Começou num evento de 500 pessoas e hoje são 20 mil pessoas circulando na cidade na baixa temporada. Então, é um movimento importante para a economia da cidade. Muito bom. Quando a gente olha para a cultura de inovação, olhando para as regiões de vocês,
Vocês identificam algum movimento de cultura, de inovação, olhando talvez até para o próprio comércio ou para outros setores de economia, que vem emergindo na cidade? O que hoje Cachoeira, o que hoje Tramandaí, o que o Litoral faz hoje para começar a plantar essa sementinha de cultura de inovação nas regiões? Agora, no mês de junho, foi dado o start no Comitê de Inovação no município, no qual eu faço parte. Então, entidades ligadas à educação, prefeitura, SEBRAE, SENAIS, e assim por diante, todos os S's, né? Empresários, estão fazendo parte desse movimento, né? E o município deu pontapé inicial aí para colocar em prática a lei da inovação, né? Então, está se trazendo uma verba também para a montagem de um hub de inovação no município. Então, ainda está nem engatinhando, né? Recém está iniciando esse processo, mas eu sinto que é um pontapé inicial que se deu agora até o start dentro da FENARROS, que é uma feira que tem ali no município de Cachoeira do Sul. Então, que a gente apresentou isso para a comunidade, a gente fez um bate-papo entre essas pessoas, né, da importância para cada segmento da inovação, para o desenvolvimento e para a retenção dos talentos e dos jovens para o município. Então, está se iniciando, né, e eu estou disposta ali a me envolver, né, porque eu vejo que é uma região que tem potencial, só que falta, na verdade, essa mão na massa, que tem que partir da gente, né? Das entidades, da formação superior, das formações técnicas, das escolas municipais, estaduais. Então, que é a base. Bom. No litoral existe uma movimentação também de instituições, de empresários. Há algum tempo eu faço parte também de alguns grupos, onde a URGS participa, o IFE, né, o Instituto Federal de Osório também. A URGS ali tem a incubadora também. Mas são pequenos movimentos ainda, nada que a gente consiga enxergar um resultado concreto. São pequenos movimentos, pessoas que têm muita vontade de ver a inovação, de ver o desenvolvimento. E aí, de tempo em tempo, aí muda a gestão da prefeitura e a gente acaba... Volta isso, aí temos que retomar, mas... Somos bem persistentes. Tem um grupo bem... Não dá para desistir. Não desistimos. Tem um grupo bem persistente, assim, de empresários, de representantes, de classes, assim, de todos os setores, que é bem atuante, o qual eu faço parte também como SESC, né, como sistema. A Cassiane também é a nossa diretora lá do Senac também. Então, a gente está sempre na luta, né? Eu acho que é um trabalho de formiguinha, né? E vocês sabem, né? Vocês sabem bem porque estão no interior, mas a gente não pode desistir. Não é um trabalho fácil. Não. Aliás, não é difícil, mas dá trabalho, não posso te dizer. Não é difícil, mas dá trabalho. É que tem que ter um movimento, né? A junção dessas... bons para fazer Exato, isso. A junção de todas as forças, né? Para que se dê o início. Então, se não tivesse movimento, não vai, né? Todo mundo ficar esperando. E teve uma palestra, agora acho que eu não vou lembrar o nome do palestrante, mas eu lembro que ele usou aquela frase que estão se usando muito: primeiro a gente começa, depois a gente melhora. Isso aí. E eu lembro que ele falou sobre isso na palestra, que ele começou, acho que foi o da reserva, o CEO da reserva, que falou isso no início da palestra. Ele disse: eu comecei, eu queria fazer planilhas e planejamento, e o meu pai disse assim: vai pra rua e começa a vender. Vai vender. E depois tu melhora. E aí ele usou a frase: primeiro a gente começa, depois a gente melhora. Isso, foi o Rony que falou no início da palestra dele, exato. E é isso, sabe? A gente tem que começar, a gente tem que fazer movimentos, a gente tem que recomeçar se for preciso, mas devagarinho a gente chega lá. Vocês conseguem identificar nas regiões de vocês mais pessoas querendo empreender, vir para o CLT, ficar na informalidade? Como é que está esse movimento para vocês nas regiões? A briga é grande, né? Porque tem muita gente querendo empreender e tem muito empreendedor precisando de mão de obra. Né? Aí a conta não fecha. A conta não fecha. Porque aí o empresário, ele está precisando da mão de obra,
Mas o jovem lá não tá querendo CLT. Ou ele começa na CLT e logo já quer empreender no seu negócio. E aí larga a formalidade pela informalidade, né? Mas assim, o crescimento de MEIs é muito grande. No litoral é muito grande. E acho que com as redes sociais também isso tem facilitado, né? Essa empreender. É muito mais fácil do que antigamente, né? É que tá muito latente isso no jovem, né? Muito. Sim, eu não quero trabalhar CLT, eu quero empreender. E aí tem um negócio do blogueiro, de influenciador, isso aí também dá uma pegada. E cabe a nós também, como sistema, e o SENAC muito forte com a parte da educação, da gente fazer esses jovens enxergarem, né, onde eles querem estar, né, de a gente identificar quais são os potenciais dele, porque empreender não é para todo mundo. E assim como o CLT também não é para todo mundo. A gente tem que saber qual é o nosso espaço no mercado de trabalho, porque tem espaço para todo mundo. Sem dúvida. Mas qualificar e colocar as pessoas nos lugares certos, né? Entender o perfil, né? Isso. Entender o perfil. Começando por isso, né? Identificar qual é o perfil do profissional, qual é o perfil da vaga que nós temos à disposição e aí empoderar essas pessoas também, porque é muito bacana a gente trabalhar, né, de carteira assinada também, é bacana, é importante, né, ter aquela estabilidade. A gente sabe que mudou muito, né, antigamente se trabalhava por essa estabilidade, né, e hoje não se valoriza tanto, mas de valorizar quem trabalha no comércio, da pessoa ter orgulho de que trabalha no comércio. Acho que essa geração talvez enxerga exemplos de cases aí de sucesso na internet, né, nas redes sociais aí da vida, e também querem, mas a gente eu entendo até que por um lado positivo de olhar um case de sucesso e querer ser igual, ou querer fazer igual, né, parte de um sonho, só que aí... Aquela comparação às vezes não é tão saudável, né? Exatamente. E realmente está lá no nosso escopo, no nosso papel de orientar esse jovem, né, então... Qual que é o teu objetivo, né? O que tu quer lá na frente? Porque às vezes são tão jovens, nem sabem, né, o que querem da vida. Hoje termina, né, a educação básica ali com 16 anos, às vezes 15, quando iniciam antes, né? Sim. Tão jovem para saber o que querem para o futuro. Então, acho que tem tanta possibilidade da educação técnica para entender o mercado, para entender os movimentos. Para daí ver, bom, quero empreender... Quero trabalhar CLT, quero... É muito precoce, né? O excesso de informação para eles... É muita informação. É muita informação. Então, esse excesso de informação, juntando a imaturidade, também faz... Porque se tu parar pra pensar, 15 anos é super novo. Mas pelo volume de informações que se recebe hoje... Não, eu com 15 anos trabalhava no SENAC. Trabalhava de jovem aprendiz. E é sempre bem certinho ali. Porque a minha mãe dizia, vai trabalhar. Mas o imediatismo, né, que a gente também estava falando antes, né, que está muito latente também. Então, tô com 15 anos, eu já tô velho, eu preciso já ter a minha construção. Tem 12, já tá ganhando, fazendo dancinha no TikTok. Bom, mas cada um tem o seu tempo, esse entendimento, né, também. Mas não só os jovens, né, a gente tem os alunos lá da EJA, né, e nós temos muitos exemplos de adultos que retomaram os estudos, concluíram e conseguiram se recolocar no mercado de trabalho, dar uma guinada na sua profissão em função da escolaridade, né? Se abriu oportunidades, e não só oportunidades, mas se abriu a cabeça, se abre no momento que tu volta a estudar, que tu volta a ter contato, né, com outros profissionais. E como a gente trabalha ali com a produção cultural na EJA, a gente leva eles, né, para eventos, para acompanharem alguns trabalhos até realizados pelo próprio SESC, onde às vezes tu abre a mente, nossa, eu posso fazer isso, né? Então, às vezes, a pessoa não tem a noção de que ela pode fazer aquilo, né? De que é possível. Então, isso também, esse empoderamento das pessoas também é muito importante. Principalmente esse público, às vezes um público mais humilde, né? Que só tem o único acesso que tem de informação é
o que vem, o que consome pela internet, e que, como a gente falava, nem sempre é fato, né? Muitas vezes é fake. Então... A maioria é fake. Então, a gente tem uma grande responsabilidade, né? Com certeza. Nas regiões de vocês, quais os setores que vocês identificam, assim, que mais se beneficiam de inovação? Hoje eu olho, assim, para as farmácias. Os caras estão inovando super bem. Eu olho para o comércio de ramo alimentício. As farmácias, Tramandaí é uma do lado da outra, né? Tem bastante. É impressionante, né? Impressionante. A gente não consegue entender. A gente começa a fazer cálculos para entender qual é a mágica, né? Isso, né? Mas é que as farmácias também, elas estão entrando em outros nichos, né? Mudou muito, né? Hoje em dia a farmácia o conceito de farmácia é quase, tá indo muito para farmácia americana, né? Que é um mercado. A farmácia americana é um mercado, né? E as nossas farmácias estão, basicamente, a gente só não compra, acho que, carne para churrasco. O resto, tudo ainda. Né? Tem até sorvete já na farmácia. Eu comprei sorvete na farmácia. Sim, facilita muito a vida, porque tu vai na farmácia, por exemplo, agora domingo, meu filho tinha um aniversário para ir, e eu, para variar, deixei para comprar o presente de última hora. E aí, onde é que eu vou comprar o presente? Farmácia. Aí eu acabei indo em outra loja, mas eu fui a loja que eu pensei que eu queria comprar estava fechada. Aí a outra fechada. Aí eu achei uma loja aberta que ele queria artigos esportivos. Mas a minha alternativa seria uma farmácia, porque na farmácia eu encontro, né? Encontro brinquedo, encontro acessórios. Tem vendendo até eu vi esse dia Air Fry vendendo Isso. Eu amo a farmácia. Vende até produtos pet, vende tudo. Tem algumas específicas que estão se reinventando aí. Então realmente farmácia sabe se usar bem das tecnologias e da inovação, né? É um segmento que está sabendo inovar. Quando a gente olha para hubs de inovação, para startups, para todo o ecossistema, como vocês identificam que esse segmento pode ajudar nas regiões de vocês a alavancar a inovação? Seja startup, ou seja hubs de inovação, ou o próprio ecossistema. Eu vejo que o que vai surgir, né, em Cachoeira vai ser um pontapé do entendimento para muitos jovens, né? Boa. Do que é a inovação. A inovação até passa para a equipe, assim, né? A gente, na nossa instituição, a gente tem muitos processos, né? Burocráticos e que são todos iguais. Inovar não é quebrar um processo desses. É talvez eu olhar para um processo desses e ver como é que eu posso fazer uma organização aqui dentro da minha escola para me organizar melhor. Otimizar mais tempo. Então, isso é inovação. Então, eu vejo que esses movimentos, que nem vai ter lá em Cachoeira, né, que foi lançado esse comitê da inovação, que está dando pontapé inicial para o entendimento, né, dos jovens do que é a inovação, que não é de fato só a tecnologia que é a inovação, não é um aplicativo, não é somente isso. Então, que tem muitos espaços, né? Então, eu vejo que vai abrir horizontes, abrir mentes. Acredito que vai aproximar jovens ligados a essa área, principalmente da tecnologia em primeiro momento, né? Para esses hubs. A gente vê muito na área da educação também, porque agora com a lei de que a gente não pode mais levar, as crianças não podem mais levar o celular para dentro da escola, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente não quer afastar a tecnologia. A gente incentiva a tecnologia dentro das escolas e é importante, né? Na verdade, acho que a ideia da lei é afastar das redes sociais, afastar o jovem das redes sociais do conteúdo inútil, consumido nas redes... Impróprio, isso. Mas dentro das escolas a gente precisa trabalhar a tecnologia e a inovação. A gente precisa inserir na educação. Cada vez mais a gente precisa inserir. Para que a gente realmente possa dar acesso a todos. Né? Porque é dali, né? E é um pulinho. Daqui a gente piscou. Esses jovens de hoje já são os nossos jovens do mercado de trabalho. Já são futuros líderes. Futuros líderes, exatamente. Então a gente precisa trabalhar dentro das escolas a inovação. Que é uma realidade, eu vejo assim, né? O chat, a IA, né? Então, é óbvio que um jovem vai utilizar essas ferramentas para fazer os seus trabalhos de aula, né? Tá, tudo bem. A realidade é essa.
mas de que forma a gente vai fazer com que esse jovem utilize esses mecanismos de forma consciente para desenvolver esses trabalhos. Então, os nossos docentes utilizam muito, né, esses mecanismos. Eu acho que a gente banir isso totalmente é complicado, porque vai ser utilizado. Vai ser utilizado, isso é fato. Só que, então, a gente mostrar de que forma que deve ser utilizado, né, de forma consciente. A gente precisa ligar tudo isso, né? A tecnologia, a automação, a inovação com o que vem das pessoas, né? Aquilo que é a criatividade, né, dos jovens, do ser humano, linkar isso, tá? Como que a minha criatividade eu vou linkar com a automação e com a tecnologia e aí sim transformar isso em inovação. A gente não pode deixar o humano de lado, a gente tem que explorar o que a gente tem de potencial, que são as nossas competências, que nenhuma máquina vai substituir, né? Cada vez mais a inteligência emocional precisa ser trabalhada, desenvolvida. Hoje mesmo pela manhã eu estava lendo no café justamente sobre isso. Quem são hoje, quais são as competências mais importantes para um líder, né? E a inteligência emocional é uma delas, né? Com certeza, né? É importantíssima. É uma competência que às vezes sobressai até mesmo a outras competências técnicas, exatamente. Então, isso a gente não pode nunca deixar de lado e, pelo contrário, trabalhar cada vez mais justamente em função da ansiedade, né? Porque aí a gente, seres ansiosos, acabamos tomando decisões impulsivas, né? Não sabendo lidar com conflitos, lidando com frustrações. Muitas vezes o jovem, ele chega no mercado de trabalho e aí na primeira frustração, né, ele já acha que está tudo acabado, mas não, a gente tem que desenvolver algumas competências, competências comportamentais demoram para ser desenvolvidas, né? As competências técnicas a gente consegue desenvolver mais rápido, pegar mais rápido, né? Consumir conteúdos para desenvolver mais rápido. Agora, a competência comportamental às vezes leva anos. Né? Então, não dá para aprender num curso, numa pós. Não, é exercício, não é bem assim, né? É feedback, né? E aí isso é um trabalho de gestão, às vezes, longo, né? É a parte que eu mais gosto, particularmente. É muito bom. Quando a gente olha para o pequeno e médio hoje das regiões de vocês, o que vocês identificam de maior oportunidade de melhoria? Olhando para as empresas de um modo geral, assim. Pequeno e médio, vamos botar foco. Como eu disse antes, eu ainda acho que é o atendimento, assim, é o atendimento. A gente precisa melhorar o nosso atendimento, a gente precisa saber ouvir o cliente, entender as expectativas do cliente, né? Não trazer o serviço, o produto, porque eu acho que vai dar certo, né? A gente tem que ter decisões baseadas em dados, decisões baseadas em estudo, num estudo de mercado, né? Preciso ter um planejamento. Claro que é importante a gente fazer, como a gente disse antes, primeiro a gente faz, depois a gente melhora, mas tem que ter um aprimoramento, assim, e principalmente a questão do atendimento. O atendimento precisa ser melhorado, porque hoje o que fideliza a pessoa, o que fideliza o cliente? O atendimento, é a experiência que ela vive naquele momento ali. Né, a experiência. Isso, ontem mesmo a gente estava em reunião na nossa academia lá com os nossos instrutores, falando sobre o mercado, sobre esse número enorme de academias e concorrentes que nós temos, e a gente falando ainda sobre isso. O que vai manter o nosso cliente aqui dentro? É a experiência que ele vive aqui dentro. É toda a experiência, desde o momento que ele bota o pé lá dentro, na porta, lá com o nosso porteiro, passada pelo saque, e na experiência dentro da academia. De tu conhecer a expectativa, de tu saber o que o teu cliente espera, quais são os objetivos dele. Porque cada um tem um objetivo. Principalmente quando chega na academia, né? Cada um tem um objetivo, ainda mais a diversidade de idades que nós temos hoje. O meu filho treina de 11 anos, eu treino, meu pai treina. São, né, 3 perfis completamente diferentes, com objetivos e expectativas completamente diferentes. Então, o que vai fazer a diferença, o que vai manter o cliente ali na academia, vai ser essa experiência. Não digo nem o atendimento único ali, mas a experiência toda.
toda a experiência dele na empresa, não só do atendimento das pessoas, mas o que ele vive ali, da experiência de como ele paga, né, de como ele é contatado pela empresa. Isso o sistema faz muito, né? A gente mapeia muito isso, né? Tem uma entrega bem completa, né? Exatamente. E a gente tem um benefício de que os produtos que a gente vende, os serviços, os produtos, né, são coisas legais. Né? É uma academia, é um turismo, é um curso, é um sonho que a pessoa está realizando. A gente não está vendendo produtos hospitalares daqui a pouco, uma cadeira de rodas, uma muleta, né? Então, a gente tem que também, nesse sentido, mas se fosse vender, teria que entender o perfil do cliente para também atender com empatia, acolhimento, porque é isso, né? Sobre o atendimento, isso é muito importante. E aí a gente podia fazer um podcast só para falar sobre isso, porque tem assunto, né? Tem assunto. Nossa, eu gosto muito, para mim é o meu assunto favorito, assim. Falar de atendimento ao cliente é o meu assunto favorito. Eu concordo totalmente com a Elisa, assim, essa questão. Acho que é pro pequeno, pro médio e pro grande. O atendimento é base para tudo. Seja ele o atendimento físico, presencial, seja ele online. Eu vejo que humanizar, se colocar no lugar do outro, a empatia, o entendimento da dor da pessoa que está na tua frente, o que ela está buscando, porque se ela, pensando assim num presencial, se ela se movimentou para chegar até ali, é que de fato ela está com interesse. Com certeza. E ainda, absurdo é tu deixar a pessoa sair sem efetuar uma compra. Então, o que aconteceu? O atendimento não foi feito. Muito provavelmente da forma que deveria ter sido feito. Tratar a pessoa pelo nome. Olhar para a pessoa. Não atender aqui, mas olhando já o outro que está chegando. Então, são coisas básicas que fazem total diferença. E que não tem, de fato. Não tem. Por exemplo, eu disponibilizar lá na minha rede social o contato do WhatsApp e eu demorar 3 dias, 2. Se tu tem o contato no WhatsApp, o que eu entendo que é imediato, né? O WhatsApp a gente entende que é imediato. A gente manda uma mensagem para alguém, mesmo que a outra pessoa está com 300 demandas, a gente entende, não, ela vai me responder no máximo meia hora, que já é muito, né? Porque eu tô com dor disso agora e eu preciso desse meu retorno. E quem está procurando um produto ou um serviço... Não. Tá com uma dor? E não vai esperar. Não vai esperar. Ele vai mandar para 5, 6 ao mesmo tempo. Quem responder primeiro. Quem respondeu primeiro levou. A gente está resolvendo isso agora com o chatbot. Só que eu acho que ao mesmo tempo é tu entender a comunicação que o cliente está tendo contigo ali através de uma rede social. É tu perguntar o nome da pessoa. Tu te interessar por ela. Parece algo básico que todo mundo pensa, bom, eu sou um atendente, eu sei atender. Será? Tão clichê, né? Será que sabe atender? É muito atendimento ruim que tem por aí. Muito. É o que mais tem. E o que se faz... Vou dar o exemplo de Porto Alegre. Agora estou ouvindo a Ali falar. Eu não lembro a última vez que eu fui numa loja fazer uma compra. Estou tentando resgatar na minha cabeça que eu não lembro. É difícil, né? 3, 4, 5 cliques. Né? Tô 4, 5 cliques, tá feita a compra. Exato. O que fazer para incentivar o cliente a ir fisicamente nas lojas? Acho que esse é o ponto. Eu, por exemplo, lá, eu não tenho paciência também de ir para lojas. Não gosto. É perfil, né? Não gosto de experimentar. E aí eu tenho já, por exemplo, uma loja que conhece o meu perfil e ela me manda sacolas de roupas. Para te experimentar em casa. Exato. Olha, chegaram peças aqui que eu vi que é a tua cara. E me manda, eu experimento em casa. Aí eu já monto os meus looks, já vejo se combina com os meus sapatos, Aí ali eu já sempre compro alguma coisa. Personalizado. Atendimento personalizado. Exatamente. Mas porque me conhecem, porque há muitos anos, né, comprando, pingadinho, ai, mas estou sem tempo, não quero ir, sabe, aquela coisa, e aí pronto, fidelizou. Tu nunca mais vai comprar em outro lugar. Exatamente. Muitas vezes eu pago mais caro, eu acabo não pesquisando, mas pela praticidade. E é isso, a gente conhecer o nosso cliente. Fidelização, ela não vai ser de um dia para o outro. Não. É questão de confiança, né? E a gente tem que fidelizar e manter aquele cliente, porque já é comprovado que se gasta muito mais buscando um novo cliente. E às vezes a gente gasta tanta energia buscando um novo cliente e esquece de manter o nosso cliente, que já está ali, já é nosso. A gente só tem que mantê-lo. Mas a gente tem sempre que pensar em como inovar para aquele cliente que também está ali, né? Às vezes é uma mensagem de feliz aniversário, né? Lembrando o dia do aniversário, faz toda a diferença. É da atenção. E aí hoje a gente tem a ferramenta do CRM que ajuda muito isso, né? Ajuda a colocar as informações e lembrar o cliente foi lá procurando alguma coisa de aniversário, presente para o marido, ou
para dar uma viagem, digamos, né? Eu quero completar 40 anos, quero viajar com a minha esposa. Lembra daqui um ano? Ai, tá completando 41 anos. Como Imagina. Tá? Olha a pessoa fica até constrangida de não comprar. Imagina, ele lembrou do aniversário. Vou ter que comprar. Verdade. Lembrou do aniversário de casamento. Eu sou obrigada a comprar. E são coisas tão básicas. É na entrada do local, cumprimentar as pessoas, né? O porteiro, boa tarde, boa noite, bom dia. O saque lá, né? Posso te ajudar? Como é que é teu nome? Mas isso eu acho que a gente tem muito forte, né? A gente tem, né? A gente tem, porque as pessoas entram, as pessoas olham para o trabalho da gente mercado. e falam, nossa, vocês trabalham muito felizes. Por que vocês estão tão felizes? A gente tem muito isso. Né? É o propósito, exatamente. Mas a gente quer ver isso em todas as empresas da praia, em todas as empresas de cachoeira. Outro propósito para todas elas. Obrigatoriedade de eu ter esse propósito. A gente tem que fazer o Conecta para todas as empresas. Vender como serviço, o Conecta. Vender como serviço. Vamos vender como serviço. Trabalhar o propósito da empresa. Fica a dica. Isso é importante. Trabalhar essa cultura de inovação. Eu acho que a Ali falou de uma forma muito assertiva, assim. Inovação não é uma maçã mordida, né, de um iPhone, não é mandar um foguete para a Lua. Às vezes nada mais é do que resolver um problema de uma forma diferente. E eu sempre gosto de falar, pessoal, assim, é que fazer aquela pergunta da diligência sempre, né? O que eu estou fazendo agora que eu posso fazer um pouquinho melhor? Isso e aí eu começo a inovar nesses pequenos pontos, nesses pequenos propósitos. Mas tem que vir de cultura. E aí é difícil, né? E tem aquela frase que diz, né, que a cultura come a estratégia no café da manhã. Então, de nada adianta a gente falar, né? Tentar implementar essa cultura, se lá, às vezes, de cima, não vem. Sim. A gente tem um case, né? Que eu vou dividir aqui com vocês, que eu acho muito bacana lá da escola. De uma colaboradora, que ela faz a parte da inadimplência. Pensa, né? Que já é algo ruim. Super bom. Difícil, né? Bem legal. A pessoa já tá braba, que tu tá ligando, mandando mensagem. E ela tem a meta anual, né? Que tem que atingir. E tava difícil aquele ano. E ela, o que eu vou fazer para conseguir? Eu sei que tem que ligar, mandar mensagem. São as ações básicas. Aí ela pensou, vou trabalhar talvez com uma antecipação da parcela lá do final do ano, de dezembro, né? Então, lá em novembro, ela se organizou e dela fez bolachinha de Natal e juntou uns brindezinhos. Ela fez por conta própria. E veio me contar. Eu posso fazer, oferecer um brinde para quem pagar antecipado? Eu falei, pode fazer. Deu certo. Olha aí. Isso a meta era 2%, ela atingiu 0,87%. Ela antecipou o problema. Ela antecipou o problema. Que é isso, gente? Eu falei, tu tem noção que tu inovou? Isso é inovação. Tu fez tudo o que tinha para fazer e tu trouxe uma pitada de humanização, de carinho. Que legal. Muito bom. E depois, se dezembro eles não pagassem, não ia ter tempo de correr atrás da meta. Aí já era tarde. Porque aí fechou o ciclo e pronto, já fechou teu indicador, né? Então ela garantiu o indicador. Eu acho muito um case, assim, bem simples, muito mas que é inovação. Sim, muito bom. Como é que é o nome dela? Rosiana. Rosiana. Um beijo, Parabéns. Rosiana. Parabéns. Rosiana. Parabéns pela Palmas ação. pra Rosiana. Muito bom, muito bom. Fantástico. Meninas, vamos lá. Elisa, onde é que a gente acha o Sesc em Tramandaí? Como é que a gente faz para localizar, redes sociais? Como é que a gente encontra lá? Então, a gente tem o nosso Instagram, Sesc Tramandaí. Temos o nosso Facebook do Sesc Tramandaí e Sesc Osório. E na rua Barão do Rio Branco, número 69, atrás do Gigantinho, que é super conhecido em Tramandaí. Mas, claro, temos também a nossa Casa da Praia no verão, né? Então, né, tem Sesc Praia, tem Sesc Centro. Mas a nossa unidade fica na Barão do Rio Branco, número 69. Bem pertinho da prefeitura, não tem erro. É central, super acessível. E ali estamos localizados esperando a visita de todo mundo, inclusive de vocês, né? E já deixo a dica, espero que ainda tenha, mas na frente, na lateralzinha, tem um açaí que é maravilhoso. Tem mesmo. Top. Eu comi aquele açaí, meu Deus. Nossa, que maravilhoso. Nossos grandes parceiros lá, o Rei do Açaí. E Perfeito. é maravilhoso mesmo. Tu sabe que quando eles colocaram ali o açaí, porque o Batista é esposo da Thay, que foi nossa colaboradora. E quando eles botaram o açaí ali, eu disse, tem certeza que tu vai botar? Porque nada dava certo naquele ponto. Tudo abria e fechava em um ano. Eu disse, tem certeza que tu quer colocar aqui
E deu certo de uma maneira que as pessoas vão até lá. Não é que tô passando e viu o açaí, não. Elas vão até lá pelo açaí, porque realmente é maravilhoso. Sim, nos indicaram. Dica de ouro. Dica de ouro. Eu estava dentro da... Tu tem que comer o açaí. Então vai no Sesc, aproveita e já come. Já come o açaí. Fizemos até uma divulgação pra ele aqui. Isso aí. Faz um recorte e manda lá. Ale, Cachoeira do Sul, onde é que te acha o Senac lá? Na rua Júlio de Castilhos, 835, no centro de Cachoeira do Sul. Então também nas redes sociais, no Instagram, Facebook, a gente está sempre postando lá e bem presente. Muito bom. Senhoras e senhores, Alessandra e Elisa, palmas para nossas convidadas. Muito bom. Meninas, obrigada pelo convite. Muito bom, muito obrigada, muito bom. Muito gostoso falar sobre esse assunto. Muito bom, né? Daria e passa horas, rápido. Né? E eu já estava olhando, digo, mas já vi que tu estava se encaminhando. Eu falei, não. Quero mais. Eu vi que ele perguntou aquela vez e disse, não. Podem convidar mais vezes. Obrigado por terem aceito o nosso convite aí. Obrigada. Né? Parça, valeu? Obrigada. Top demais, né? Muito bom. Muito bom. Tá, legal mesmo. Obrigada por compartilharem. Adorei ouvi-las. Muito obrigada. Muito bom. Pessoal, nos sigam nas nossas redes sociais. Em breve vem mais conteúdo por aí. Lembrando que estamos com as inscrições do nosso 8º ciclo de aceleração em aberto. As inscrições vão até o final de julho, com o início do nosso programa no mês de agosto. Até a próxima. Valeu. Grande beijo. Tchau.